Meus queridos amigos, eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra de Deus nesta noite, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, através de Lucas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 36. Lucas, capítulo 5, versículo de número 36, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, em uma das mais belas parábolas do Salvador, e disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. O título deste sermão nesta noite é uma roupa nova para entrar no céu. É a respeito da necessidade de conversão, amigos. A respeito da necessidade absoluta de uma pessoa, antes de partir para a eternidade, conhecer a Cristo, experimentar o poder de Cristo em sua vida pela conversão, a salvação, o perdão de seus pecados, uma nova vida. Bem, você sabe, o Senhor Jesus Cristo, em seu ensino, muitas vezes, ele usava de parábolas. Eu tenho mencionado isso tantas vezes. Parábolas são mini-retratos do Evangelho. Há bastante Evangelho contido em cada parábola. Evangelho claro, direto. Eu espero que ninguém aqui nesta noite subestime as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Eu me impressiono em que raramente eu ouço pregadores lidarem com as parábolas do Senhor, a não ser mencionando de passagem. Mas, queridos amigos, as parábolas do Senhor Jesus Cristo devem ser apreciadas como seus milagres, como retratos do Evangelho, como contendo o Evangelho ali seminal. Parábolas são maravilhosas, e esta parábola diante de nós nesta noite, uma parábola composta de duas partes, mas a nossa atenção estará nesta oportunidade, na primeira parte dela apenas. Bem, Lucas nos informa, aqui está o contexto, o pano de fundo em que o Senhor profere esta parábola. Ele nos informa no versículo 30 do capítulo de número 5, que os fariseus fizeram uma reclamação, escribas e fariseus, aqueles líderes religiosos de Israel na antiguidade, eles foram a Jesus e fizeram uma reclamação ao Senhor Jesus Cristo, dizendo, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, contra os discípulos de Cristo, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Por que vocês vão na casa deles, se sentam com eles, para comer com esses coletores de impostos, prostitutas, pessoas pecadoras em nossa sociedade? E a resposta do Senhor Jesus Cristo, médico de almas, no versículo 31 a 32 é esta: e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mas os judeus, em sua persistência, esses fariseus, em sua importunação, persistem em murmurarem, em reclamarem. No versículo de número 33, eles continuam tentando contradizer o Senhor Jesus Cristo e dizem: e disseram-lhe então eles: por que jejuam então os discípulos de João muitas vezes, João Batista, isto é, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Em outras palavras, porque eles estão vivendo ali uma vida ascética, religiosa, não é? Jejuando, não comendo, se mortificando, e os teus aí estão comendo, bebendo, dando risada e andando para cima e para baixo. Por que eles não estão fazendo aquilo da religião que se espera que se faça? E o Senhor Jesus Cristo já tinha respondido no versículo anterior, não é? Mas eles não entenderam. E eles não entenderam o que Cristo quer dizer. Então o Senhor Jesus Cristo, depois de ter explicado, eles não terem entendido, ele decide agora desenhar. E o desenho dele é uma ilustração, é uma parábola. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele está dizendo: oh, meus amigos, oh, queridos judeus, fariseus, vocês não entendem nada. Deixe-me falar a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida. O reino de Deus é algo novo. O reino de Deus não é voltar à religião arcaica que não serviu para nada. Não me refiro ao judaísmo dado por Deus a Moisés, a lei de Moisés, mas aquela parafernália judaica das tradições dos homens. Verdadeira religião não é se tornar uma pessoa religiosa, entrar em liturgias, em hábitos e coisas do tipo. O reino de Deus traz algo novo. E ele ilustra isso com sua parábola. E aqui, a partir então do versículo de número 36, o Senhor apresenta a sua parábola. A sua ilustração, ela é muito clara, ela é muito direta. Os judeus entenderam e eles foram confrontados por elas. Ele diz: e disse-lhes também uma parábola, também porque ele já havia explicado, mas agora ele passa a usar uma parábola. E aqui está a ilustração: ninguém deita um pedaço de uma roupa, em outras palavras, em linguagem arcaica, ninguém corta o pedaço de uma roupa nova para costurar, a coser em roupa velha, pois romperá a nova
Cortará a nova, estragará a nova, e o remendo na velha não condiz com a velha. Ninguém faz uma sandice dessa. Ninguém, em seu bom senso, que conhece o seu ofício, um costureiro, um alfaiate, alguém que lida com tecido, uma dona de casa, uma pessoa que sabe consertar as coisas, jamais faria isso, não é? Você não pega um tecido novo, bonito, ali cheiroso, firme, grosso, e tira um pedaço dele, uma roupa, não é nem um tecido, uma roupa pronta, costurada, preparada, bem feita, com tecido nobre. Você não recorta um pedaço dessa roupa ali no meio e pega para remendar uma roupa velha. Quem em bom senso faria uma coisa como essa? Aqui está a parábola do Senhor Jesus Cristo. É muito intrigante. Há duas roupas aqui na parábola. Tente ilustrar, tente observar a ilustração do Salvador. Há uma roupa nova, novinha, um tecido novo, acabou de ser feita, e há uma roupa velha. E alguém nessa ilustração está cortando um pedaço da roupa nova para remendar a roupa velha. E o que o Senhor Jesus Cristo está sugerindo aqui na ilustração aos líderes é exatamente isso. A mensagem primária que ele está mostrando, ensinando aqueles judeus religiosos, escribas, fariseus, é dizer que o panorama religioso daquela época necessitava de uma mudança completa, de uma reforma total, por inteiro. Qualquer tentativa de remendar, de reformar a religião judaica não serviria. Qualquer tentativa de desempoeirar, cortar, remendar, tentar melhorá-la, não serviria, não adiantaria. O Senhor Jesus está ensinando que fé e que obras mortas não se misturam para a salvação de uma pessoa. Aquela religião não tinha mais remendo. A verdadeira religião é trazida pelo Salvador. Bem, os líderes, eles estavam confusos sobre Jesus. Aqui está a nação de Israel, uma nação altamente religiosa. E havia os líderes, não é? Fariseus, escribas que tomavam nota da lei, que interpretavam, que ensinavam. E de repente chega o Senhor Jesus Cristo. Aquele sistema já estava em pé por décadas, por séculos. E então vem o Salvador. E você se recorda que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, aquela nação ficou 400 anos sem ver nenhum milagre, nenhum sinal. Eu mencionei nesta manhã que entre o Antigo e o Novo Testamento você encontra na tua cópia da Bíblia uma página em branco. É uma página simbólica, não foi um erro de impressão. Simboliza esse espaço, esse período de 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista. Nenhum milagre, nenhuma revelação de Deus àquela nação. E aquele povo estava acostumado a uma religião morta, um sistema pesado ali, e de repente nasce o Salvador, começa o seu ministério, e de repente aquele povo que não tinha visto nenhum milagre por 400 anos, vê milagres de toda parte, em todo lugar. O Senhor Jesus curando, transformando, andando sobre a água, parando o vento, ressuscitando os mortos, curando os leprosos, os enfermos, em todo tipo de enfermidade. De repente eles veem coisas tremendas e eles passam a ouvir uma interpretação e o ensino da palavra de Deus como nenhum outro homem havia ensinado, as palavras do Senhor Jesus Cristo. E assim aqueles líderes da religião de Israel estavam confusos. Eles estavam confusos. Por quê? Porque eles sabiam e criam que a religião deles vinha de Deus. Mas ali estava um homem que não se misturava com eles, que não tinha passado por as suas escolas judaicas, que não tinha se formado em Jerusalém, debaixo de Gamaliel, sob os pés dos líderes. Ele estava itinerante, pregando uma mensagem poderosa, curando, fazendo milagres. Ele proclamava verdades de Deus, mas ele não estava com os líderes judeus, e assim eles estavam confusos. E eles pensavam da seguinte maneira, aqui nesse contexto do capítulo 5 de Lucas, nessa altura do campeonato, assim por dizer: oh, se somente nós pudéssemos trazer Jesus Cristo para dentro de nossa religião, isso abrilhantaria o judaísmo, não é? Nosso judaísmo está aí, a religião de Deus, mas ele não tem nenhuma força, não há milagre, não há um grande profeta há 400 anos. Se somente nós pudéssemos trazer Jesus e envolver ele e trazê-lo para dentro do nosso judaísmo estabelecido, isso abrilhantaria a nossa religião. Talvez, é bem possível que essa intenção, este desejo, esteja por trás do encontro de Nicodemos com Jesus, ali em João 3. Ele viu a Jesus à noite, talvez enviado pelos judeus para tentar, de alguma maneira diplomática, trazer Jesus, enredá-lo, entre para o nosso círculo, faça parte do nosso judaísmo, não fique aí sozinho, a perigo dos romanos. Eles queriam um operador de milagres, eles queriam alguém que fizesse sinais, mas que quando
com a religião judaica da época, mas eles não queriam a mensagem de Jesus. Eles queriam um curandeiro, um profeta poderoso, mas eles não estavam interessados na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas se o Senhor Jesus Cristo, pense você, se unisse àquela religião, então a sua missão neste mundo seria inútil. Se ele se unisse ao judaísmo daquela época, ele teria, na verdade, dignificado uma instituição morta. E essa parábola é a resposta do Senhor Jesus a essa intenção dos judeus de trazê-lo para dentro do judaísmo. Então ele diz: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para costurar em roupa velha. Percebe? Essa é a resposta. Ele segue dizendo: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Vinho novo, odres novos. E aqui está a aplicação primária desta parábola, para mostrar que a sua mensagem, o seu reino, não pode ser embalado naquela religião morta daqueles judeus daquela época. Um judaísmo corrompido não poderia ser melhorado, ele deveria ser lançado fora. E esse é o ensino primário da palavra de Deus, dita àqueles líderes naquela época. Mas, queridos amigos, a mensagem para nós, e é por isso, mais uma vez, que o Espírito preservou aqui, a mensagem para você nesta noite, para mim nesta noite, é muito clara. O Evangelho, meu querido amigo, o Evangelho não pode ser tomado em partes. Você não pode recortar uma parte do Evangelho e tentar emendá-lo, costurá-lo em tua vida. O Evangelho deve ser abraçado por inteiro. Toda a mensagem do Evangelho, você deve tomá-lo por inteiro. Essa mensagem, ela só pode me transformar quando eu recebo ela por inteiro. Eu não posso tomar parte do Evangelho. Eu não posso tirar um pedaço do Evangelho, que é uma nova mensagem, uma mensagem de vida eterna e de salvação, e tentar remover, ou melhor, remendar a minha velha vida com uma parte do Evangelho. É impossível. Agora, essa atitude desses judeus não acontecia apenas naquela época, isso acontece hoje entre nós também. Há pessoas, deixe-me tentar ilustrar a partir da ilustração de Cristo, há pessoas que tentam cortar um pedaço da moralidade, da ética do cristianismo e tentar remendar as suas vidas seguindo os padrões éticos e morais do cristianismo. Mas eles rejeitam todo o resto. Eles cortam um pedaço desta roupa nova e tentam pegar esse pedaço, a moralidade, a ética, as boas obras, e remendar a sua velha vida sem Cristo. No fundo, o que eles estão fazendo, o que nós, talvez você nesta noite está fazendo, é fazer por merecer, não é? Você está querendo fazer por merecer e chamar a atenção de Deus, merecer a salvação, seja pelo exercício da caridade, ajudar as pessoas, envolvendo-se em liturgias, sendo parte da igreja, tomando uma parte no serviço da obra do Senhor. As pessoas estão dizendo mais ou menos assim: eu não sou tão mal, eu preciso apenas de um remendo. Então eu vou tomar um remendo, um pedaço da mensagem do Evangelho. Eu vou tirar a parte ética, moral, as boas obras. Eu tiro a parte do Sermão do Monte. Me dá o Sermão do Monte. Eu vou tentar viver isso aí, virar o rosto quando eu for alguém me dar um tapa, tentar ter paciência, não julgar a ninguém, não passar julgamento a ninguém. Eu vou tirar isso aqui. Se eu fizer isso, se eu viver assim, uma vida religiosa, então Deus vai me aceitar. Querido amigo, Deus não aceita remendo. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós não podemos tomar uma parte do Evangelho e tentar remendar a nossa vida com ela. Bem, qual a vantagem, eu pergunto, de respeitar a mensagem de Jesus se eu desobedeço? Qual a vantagem de tomar uma parte do Evangelho se eu ando longe de Deus em meu coração, de louvar, de ir na igreja, de mudar a minha vestimenta, de fazer alguma obra, se o meu coração está longe de Deus, se eu não reconheço o meu pecado aqui dentro, no íntimo, eu permaneço condenado, eu permaneço debaixo da ira de Deus. Não me ajuda nada a adotar certos princípios da religião cristã, junto com princípios de todo tipo que eu acho que me dá alguma vantagem na vida, como se a mensagem de perdão e de amor da Bíblia se resumisse em obras humanas, caridade, fazer um esforço,
cortar um pedaço da mensagem do Evangelho enquanto eu rejeito aquela parte do Evangelho que me diz que eu sou um miserável, um sujo pecador. Isso eu não quero, essa parte eu não quero. Eu quero essa parte que diz que Deus me ama e que se eu fizer o melhor, Deus vai sorrir sobre mim. Essa parte que diz que eu sou um podre pecador, eu não quero. Que diz que na minha mente eu estou sujo, a minha mente é um painel de pornografia e o meu coração é cheio de rato e de verme e de ódio, eu sou um viciado, eu peco, eu ando longe de Deus. Isso eu não quero, mas essa é a mensagem da palavra de Deus. Eu não posso tomar um remendo dela e dizer que maravilha, isso massageia o meu ego, com isso eu posso agradar a Deus, não eu faço o meu esforço. Não se pode, diz o Salvador. Ninguém em bom senso deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em uma roupa velha. Esta parábola do Senhor Jesus Cristo fala exatamente sobre isso. Não é poderosa essa parábola, não é maravilhosa, porque nós não entendemos tantas vezes. Bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o médico de almas. E Ele conhece as nossas enfermidades. E as suas parábolas são como diagnósticos, onde Ele clinica e mostra o nosso estado, um raio-x. E aqui está uma parábola. Talvez ela sirva para você, meu amigo, como serviu para mim um dia, crescendo no meio religioso, cortando um pedação da religião para tentar me vestir e cobrir a minha podridão espiritual. Oh, talvez você seja muito melhor do que eu quando eu estava crescendo. Certamente você é. Mas você não pode mudar a tua vida cortando um remendo do Evangelho e sair por aí em teus pecados, como se Deus estivesse olhando para aquele remédio. Que roupa linda este remendo, enquanto todo o resto está acabado. Assim somos nós diante de Deus, em nossa alma, em nosso ser. Essa é uma parábola que fala sobre a necessidade de transformação completa antes que uma pessoa entre no céu. A Bíblia chama isso de nascer de novo, de salvação. Do jeito que nós estamos quando nós nascemos aqui, nós não estamos preparados para a eternidade. E essa é a parábola do Senhor. É uma lição profunda, uma lição verdadeira sobre a condição real de nossa vida. Como uma roupa velha, ele diz, e é sobre a nova vida que a pessoa recebe na conversão, uma roupa nova para entrar no céu, uma nova vida, um novo caráter dado pelo Senhor Jesus Cristo. Bem, deixe-me voltar então a essa parábola. Versículo 36, e disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em uma velha. Duas roupas, não é? Duas roupas, muito interessante. Há uma roupa velha, gasta, surrada. Você tem uma roupa assim? Aquela calça jeans de 10 anos, que já embranqueceu, o fio está aparecendo ali, a estrutura dos fios, ou aquele casaco no cotovelo, essa roupa, ela está desbotada, ela já amarelou, muita coisa já caiu em cima dela, está fininha ali, está quase não, farrapo. Essa é a ideia, uma roupa velha, uma roupa surrada. Essa é a primeira roupa, uma velha roupa, gasta, surrada. E por meio desta roupa, dessa ilustração, o Senhor Jesus Cristo está mostrando, indicando, ilustrando a condição de nossa alma antes da conversão. A nossa alma, a nossa vida, a tua vida, a minha vida, antes de Jesus tocar e lidar conosco, é uma roupa velha gasta, manchada, em termos morais, manchada, arruinada por milhares de pecados. Pense sobre a tua vida como uma roupa. Por onde essa roupa já passou? Que manchas já caíram sobre elas? Quanta coisa horrível já tocou nessa roupa, não é? Quanta mancha, se pudesse ficar parado ali as manchas, o problema que já surgiu nessa roupa, ela estaria absurdamente manchada. Assim somos nós, queridos amigos, cada pecado indelével em nossa alma, uma mancha, uma marca permanente, e esses pecados que se acumulam dia após dia, permanecem em nós, manchando a nossa alma, sujando a nossa vida, e mostra que nós somos pecadores diante de Deus, grandes pecadores. Essa nossa vida sem Cristo, sem a salvação, não serve para nada, senão para ser lançada fora, senão para ser entregue a Cristo e transformada. Você não pode se angariar, se basear nesta tua vida. Aqui está uma grande obra, eu ajudei alguém por um período de 1 ano, eu ajudei esse menino, essa criança, eu estive na igreja, ajudei. Aqui está um remendo belíssimo, mas o todo está tão acabado, e Deus que vê o coração, Ele vê muito bem o estado de nossas almas. Quantos pecados, será que nos recordamos de tudo isso?
isso na infância, na adolescência, na juventude. Quantas manchas não cobrem essa nossa vida? E Deus nos vê assim, Ele não nos vê apenas agora, neste momento, neste horário. Ele olha de lado, deixa eu dar uma olhadinha neles, estão assim, estão bem, estão bonitos. Não, Ele vê a minha história, todas as minhas manchas acumuladas, toda a minha mentira, todos os meus pensamentos absurdos, estão todos grudados em mim, nessa roupa da minha vida. Ele olha para mim, Ele vê um trapo de imundície, uma pessoa criminosa, um fugitivo. Assim sou eu antes da conversão, quebrando as leis de Deus, roubando a minha vida, vivendo para mim mesmo, mentindo contra a verdade, manchando o mundo de Deus com tantos pecados. É uma roupa velha, não importa quantos anos eu tenho, 5 anos, 15 anos, 20 anos, quantos pecados, quanta distância de Deus. Assim somos nós. Pense sobre esta roupa. Essa é a roupa velha da nossa velha vida, mas há uma outra roupa aqui, uma roupa nova. E por ela o Senhor Jesus Cristo representa a nova vida em Cristo Jesus, a vida que Ele dá, a vida que Ele constrói, que Ele costura, assim por dizer, que Ele traz a existência de um novo material, querido amigo. A obra do Espírito em nós, uma vida diferente, uma nova pessoa na conversão, um novo início, um novo ser, roupas de santidade na presença do Senhor. Isso me é dado na conversão. Eu venho a Ele com meu trapo de imundície, com minha vergonha, com meu vício, com meu hábito terrível, com meu coração duro. Eu trago esta roupa horrível, eu entrego para Ele, para ser lavado naquele sangue carmesim e receber uma nova vida, um novo caráter. E o Senhor representa esta nova vida por esta nova roupa. Bem, pense sobre esta roupa velha da parábola do Salvador. Eu quero especular um pouco aqui, mas eu tenho certeza que eu não vou sair do texto e você irá concordar comigo. Essa roupa velha, ela de fato descreve, não é, a nossa condição, a nossa alma antes de buscar a Cristo. Como aquela roupa velha que nós temos, não é, aquela camiseta velha, gasta, surrada, ela só serve esta vida sem Cristo para ser descartada. E é por isso que Deus criou o inferno, um lugar para lançar fora, extirpar do seu universo, tudo aquilo que é horrível, grotesco e absurdo, todo o nosso pecado, querido amigo. Aquela roupa velha é o nosso caráter, a nossa natureza sem Cristo, é o pior de nós. É a pior posse que você tem no guarda-roupa, esta roupa imunda. É a pior posse, um caráter sem Cristo, um caráter duro, um caráter cínico, uma vida na ignorância, egoísta, mesquinha, centrada em si mesmo. Assim somos nós. Há alguma coisa de belo nessa roupa, nesse caráter sem Cristo antes da conversão. Essa roupa nos levará à condenação se nós não formos transformados antes. E essa velha vida sem Cristo, ela me levará a ser condenado um dia na presença do meu Criador. E como aquela roupa velha da ilustração do Salvador é uma roupa rala, não é? Rala, fininha, já acabou a consistência dela, por tanto lavar, por tanto usar. Assim a vida de uma pessoa sem Cristo é insubstancial, é fina, é rala. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa sem conhecimento da verdade. Eu era assim, religioso, sem entender a vida, o significado dela, insubstancial, fino, raso. Não há virtudes, não há um caráter, não há uma pessoa ali que possa ser útil para a sociedade de verdade, mas uma pessoa que tenta ser útil para ganhar algo em troca, um louvor, um galardão, uma oportunidade. E às vezes, não é? Você encontra pessoas muito inteligentes e hábeis, mas quão ignorante podem ser das coisas mais profundas da vida. Como uma roupa fininha, gasta, superficial, e você faz uma pergunta espiritual e vem aquela roupa, aquela resposta tão banal, tão infantil às vezes, não é? Tendo demonstrado tanto conhecimento sobre tantas coisas. Assim somos nós antes da conversão. É uma roupa gasta, uma roupa velha, uma roupa que não provê aquecimento. Você vê aquela camiseta fininha, bate o ventinho, já está arrepiando. Assim é a vida sem Deus. E porque eu não conheço o meu Criador, essa roupa desta minha velha vida não me aquece. Eu não tenho alegria, eu não tenho verdadeiro prazer, eu não tenho sentido, eu não tenho paz interior, alegria interior. Toda alegria e satisfação que eu tenho precisa vir de uma fonte exterior, precisa vir de um trago. Você já viu alguém que bebe muito? Conheci uma pessoa que bebia muito. E essa pessoa, ele dizia, quando eu estou com muito frio, eu vou sair, eu tomo uma, né? Porque dá aquela sensação de calor artificial, na verdade. Assim é uma pessoa antes da conversão, assim sou eu sem Cristo. Eu preciso de fontes externas para me trazer algum prazer, alguma alegria, algum senso de satisfação. Na verdade, a realidade é dolorosa.
A realidade é doída. Eu ouvi a respeito de um músico que morreu nos anos 80 e 89, e a esposa dele dizia que ele vivia dia e noite embriagado. Por quê? Porque ele não conseguia encarar a realidade do dia. A vida era dura para ele, vazia, todo o seu prazer era extraído de algo exterior. Assim somos nós sem Cristo, tendo vício ou não tendo nenhum. Nós precisamos de um aquecedor externo. Não há paz, não há alegria permanente. Você já se encontrou nesse estado? Tranquilo, um dia alegre, andando, o vento batendo, sorrindo, tudo em paz. Acorda no dia seguinte mal, vazio. Nada aconteceu, nada mudou, eu me sinto tão vazio hoje, triste. A vida não tem sentido. No outro dia um pouquinho melhor, alguns amigos, um dinheiro para gastar, depois triste, vazio lá embaixo. Eu não tenho uma fonte que me aquece. Eu não tenho vida na alma. Eu não tenho esta fonte de água que jorra para a eternidade. Eu preciso buscar saciar a minha sede de coisas exteriores. Assim é a vida sem Deus. Um tecido fino, gasto, que não aquece. Nós não temos prazer verdadeiro nesta vida sem Cristo Jesus, permanente e contínuo. Uma roupa velha é assim, queridos amigos. De onde extraio minha alegria, então? Bem, vem de fontes externas, os prazeres passageiros, os objetos, os bens. A minha alegria é mostrar o que eu tenho em casa. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos comer lá em casa para que eu mostre o que eu tenho aqui em casa. Meu prazer é esse, mostrar o que eu tenho, as coisas que eu possuo. Que alegria banal, que alegria superficial. É como uma roupa velha, diz o Salvador, o vestuário de nossa alma não convertida. E essa roupa está profundamente manchada com nossa culpa. Todas as vezes que nós pecamos contra o nosso Deus. O pecado, queridos amigos, são palavras, pensamentos, ações, atos contrários à lei e à verdade de Deus. E no momento em que o pecado é cometido, a lei de Deus é quebrada, uma mancha passa a existir em nós, chamada de culpa. A culpa do pecado, a mancha, a evidência de que eu quebrei a lei de Deus. E embora o meu pecado ficou semana para trás, 3 anos atrás, 10 anos atrás, eu carrego desde então a mancha do meu pecado em minha consciência, chamado culpa. Esta minha roupa desta velha vida está profundamente manchada por tantos pecados, e eu carrego dentro de mim um senso de culpa, um senso de condenação. Todas as minhas mentiras, todas as minhas desculpas, toda a minha insinceridade, todo o meu mau temperamento, todas as minhas traições, todo o meu ego, todo o meu orgulho, eu trago ao longo da minha vida, nesta roupa da minha vida, toda a minha mancha. Essa mancha não pode ser removida com facilidade. A religiosidade não pode remover ela. A religiosidade, meu querido amigo, não pode fazer nada para remover esta mancha do meu pecado. Nem a moralidade, nem a liturgia. Quando eu era menino, crescendo ali alguns anos numa cidade do interior que nem asfalto tinha, uma vila muito pequena, minha mãe, as senhoras daquela vila, chegava ali um dia da semana, eu lembro delas, na sala, abria um lençol no chão, colocava um monte de roupa, fazia uma trouxa, carregava, ia para uma fonte, eu correndo atrás, ia para uma fonte, lá abria junto com umas pedras, eu tomando banho lá, e elas abrindo as roupas nas pedras, e chegava um momento, eu parava dentro da água e ficava olhando, pegava uma roupa ali, um lençol e torcia, e mandava na pedra, mas que negócio é esse? E tentando tirar a mancha, a sujeira, e voltava para casa reclamando que o marido foi limpar o carro com a melhor camisa suja, batia na pedra. Oh, meu querido amigo, a religião, por mais que você bata o ponto na igreja, não pode remover a mancha do pecado. Só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso, quando Ele derramou o seu sangue precioso. Só o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu trago a velha roupa da minha vida aos pés dEle. Ele é o médico dos médicos. Ele tem poder para perdoar o pecado que eu cometi lá atrás, e tem o poder para remover a culpa da minha consciência e me dar paz, e a certeza que eu fui lavado, e a certeza que eu posso agora entrar no céu com roupas de bodas, para encontrar o Rei dos Reis e Senhor. Você está preparado para este dia? Você deve vir a Jesus Cristo. Você não deve esconder o teu pecado, você o traz a Ele, e Ele é poderoso para transformar. Nós não podemos fazer nada para remover essa mancha por nós mesmos, a culpa e os nossos caminhos tortos. É por isso que nós precisamos do Salvador. Ele veio ao mundo, meu querido amigo, para lidar com o pecado. Jesus Cristo salva quem não pode salvar a si mesmo. E esses somos nós, pecadores, que não podemos tirar a mancha. Ela continua,
a minha memória me traz ela de volta, e no lugar de eu conseguir me livrar dela, eu me alimento desse pecado na memória. Nós não conseguimos. Nós precisamos de um poder maior, de uma obra maior, da obra do Senhor Jesus Cristo. Ali naquela cruz, morrendo, Ele verteu o seu sangue. É maravilhoso ver essas expressões, não é? É maravilhoso. Quando Ele foi levantado, não foi por acidente. Ele deveria morrer daquela maneira. Ele deveria ser crucificado, aberto como um cordeiro era aberto sobre o altar, e Ele deveria ser perfurado em seu lado. E ali, quando Ele foi perfurado por aquela lança, nós lemos que nos seus rins são perfurados sangue e água corre. Sangue para o perdão de pecados, da minha culpa, da minha mentira, e águas representando a purificação de uma consciência culpada, o lavar regenerador de Cristo Jesus. Onde você irá para ter o perdão de teus pecados, senão a Jesus Cristo Salvador? Ele cumpriu, Ele é poderoso, Ele adquiriu os méritos e o direito de perdoar pecadores, e Ele salva aqueles que não podem salvar a si mesmo. Ele disse: eu não vim para os justos, eu vim para os enfermos, eu não vim para os limpos, eu vim para os sujos. Esses somos nós. Ele pode te salvar, Ele pode te transformar. Você prefere manter esta velha roupa do que receber uma nova, o perdão, uma consciência limpa e transformada pelo Senhor? Por essa nova roupa da parábola, o Senhor representa esta nova vida. É uma vida em Cristo, uma nova natureza, é um novo caráter, é a transformação recebida na conversão. É muito fácil receber esta roupa nova, é muito fácil. Ela te é dada na conversão. Você vem em arrependimento, em fé, em entrega verdadeira, em submissão, e você recebe uma nova natureza. Vida espiritual, alegria, satisfação. Isso não te alegra, meu querido amigo, saber que isso é possível? Às vezes, quando nós estamos buscando a Cristo, uma das maiores angústias é saber: será que Ele vai me salvar mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que um dia eu vou ter paz na minha consciência e essa culpa removida? Ele é poderoso para fazer isso, se você se entregar por inteiro, como um pecador, para um Salvador que é poderoso para salvar. E essa nova vida, esta nova roupa é recebida das mãos do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem comprou essa roupa, foi Ele quem pagou por ela. Ele pagou com o preço da sua vida, do seu sangue precioso, e esta roupa é dada gratuitamente na cruz do Calvário. Meu querido amigo, uma nova vida, minha amiga, uma nova vida, meu jovem, está disponível, é oferecida a você, é oferecido o perdão, um perdão gratuito, e esta nova roupa, ela está nesta noite em oferta. Nesta noite, essa nova roupa é oferecida gratuitamente a você. Essa nova vida é oferecida por Cristo, uma vida nova, bela, gloriosa, feita por Ele, gratuitamente, entregue. Ele comprou, Ele pagou, pertence a Ele. E Ele dá a você, a mim, um pobre pecador, andando aqui diante de um Salvador tão grande, uma roupa maravilhosa que eu não posso construir, produzir, um caráter, vencer meu egoísmo, vencer minha vaidade, meu orgulho. Ele me dá isso, Ele me dá a vitória disso, Ele tira a culpa, Ele escreve o meu nome no seu livro da vida, e Ele deseja dar, Ele oferece dar. Não é maravilhoso? É quase incrível pensar que seja verdadeiro, mas Ele faz isso, Ele proveu isso, Ele é poderoso para te dar. Quando você vê a tua necessidade, quando você olha para si mesmo e diz: eu estou tão despreparado para o céu, como eu posso entrar na presença de meu Criador? E você vem em arrependimento, você vem buscando a salvação. Ele te dá esta roupa para entrar no céu, um coração transformado, uma vida transformada. E a parábola do Senhor Jesus Cristo é tão maravilhosa, uma parábola surpreendente, na verdade. Algo muito curioso aqui, não é verdade, nessa ilustração. Algo estranho, na verdade. Isso é típico das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mestre nas parábolas. Algo curioso aqui: há um proprietário de uma belíssima roupa, uma roupa tremenda, maravilhosa. Ele é o proprietário daquela roupa. Aquela roupa cabe nela, não sei se é um homem ou mulher. Mas veja que coisa estranha: ele irá arruinar esta roupa para consertar uma roupa velha. Por que alguém faria isso? Eu entendo a necessidade de remendar uma roupa, não precisa jogar fora, se está funcionando, se ainda serve, não é? Eu entendo a necessidade de remendar a roupa, mas destruir uma roupa nova, por que não vestir a roupa nova? Usar a roupa nova? Porque a pessoa não convertida,
ela está tão apegada à sua natureza, aos seus pecados, aos seus hábitos, aos seus vícios. Ela ama isso. Eu amo os meus pecados. Então eu prefiro tirar algo do Evangelho que apazigua a minha consciência e eu posso seguir em frente com os meus pecados. Essa é a resposta. A minha autojustiça. Eu prefiro remendar do que trocar por algo superior pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Bem, por que ele faz isso? Por que a pessoa faz uma coisa dessa? Eu creio que nós fazemos isso. Nós preferimos seguir em frente tentando nos remendar do que vir por inteiro a Jesus Cristo, porque essa pessoa aqui da parábola, ele não vê o que está errado com a sua velha natureza. Assim foi a minha condição há muito tempo. Imagine alguém andando pela rua vestido em um casaco sujo, um casaco manchado, fétido. E a pessoa está ali, né, incapaz de perceber isso. E ela pensa que está num ótimo casaco e que os outros estão impressionados com ela. Eu me lembro de uma moça em outro país que foi numa loja, num brechó, e comprou um casaco de pele. E nesse casaco de pele havia o resto de uma raposa aqui, o rabo dela, peludo, macio, não é? Mas aquele casaco de pele estava lá há tanto tempo e ela sonhava com um casaco de pele. Provavelmente comprou aquela coisa lá mofada, eu nem sei se lavou, e saiu na rua, né, com óculos, mas as pessoas não conseguiam ficar perto dela. Assim somos nós. A gente olha pra gente, eu não sou tão mal assim. Esse traço da minha personalidade, que Deus deve estar alegre com ele. Esse é o nosso problema, auto-engano. Auto-engano. Nós agimos assim, nós achamos que Deus está impressionado. Aos olhos de Deus, nós não somos aquilo que nós imaginamos. Justos, retos, bondosos, boas pessoas morais. Uma concepção incorreta de si mesmo é trágica, não é? E o Evangelho é esse espelho que nos ajuda a perceber a nossa necessidade. Nós minimizamos e cobrimos nossas falhas. Por exemplo, nossas mentiras nós chamamos de desculpas. Nossa avareza nós chamamos de buscar o melhor benefício. Nosso orgulho, egocentrismo nós chamamos de autoestima. A nossa malícia, a nossa fofoca, a nossa difamação, nós chamamos de franqueza. Eu sou verdadeiro, eu sou franco. Engano, desonestidade, nós chamamos de habilidade para viver a vida. Nós agimos assim e nós achamos que Deus está impressionado. O pecado manchou a nossa alma de maneira tão permanente. Os nossos pecados na mente, a nossa ira, a nossa imoralidade, os pecados diretamente contra Deus, não obedecê-lo, não buscá-lo, não adorá-lo, não amá-lo. Nós devemos nos ver como Deus nos vê. E somente quando isso acontece, então nós nos dirigimos ao seu Filho amado, Salvador, para receber uma nova vida, um novo caráter da parte dele. Então, queridos amigos, quando nós vemos a condição desta velha roupa, aí sim, nós desejamos uma nova. Por que você se apega a esta velha vida? Porque você abraça esta velha vida, essas ideias religiosas, esses remendos. Imagina que tudo que é necessário para entrar no céu é bater o ponto na igreja, tentar ser um pouco melhor. Não, amigo, a mensagem do Evangelho é conversão, uma vida inteira transformada. Essa é a razão porque nós não queremos essa nova vida. Nós estamos tão apegados ao nosso pecado. Mas há uma segunda razão. Porque o pecador se apega à velha vida, porque ele não vê a superioridade da nova vida, da qualidade dela, da necessidade dela. Nós somos como aquelas pessoas, estamos tão acostumados a um objeto, a um instrumento, um eletrodoméstico, uma roupa, que tem uma novinha perfeita, a gente demora para mudar, Eu era assim, eu tinha um celularzinho assim, que tinha 5 teclas e o bicho às vezes não funcionava, todo mundo de smartphone, mandando e-mail, e pastor, você não vai ter um celular e tal, não posso, de repente eu mudei, que maravilha, que coisa, tira fotos, escaneia. Nós somos assim, não é? Eu gosto dessa minha vida, eu me sinto bem, isso me atrai, essas pessoas, eu gosto desse meu pecado, essa minha maneira de xingar, eu gosto de xingar, tem gente que adora xingar e falar um palavrão e constranger as pessoas, eu adoro isso, eu adoro o meu pecado, eu adoro esse negócio que vai me levar para a profundeza do inferno, eu amo isso aqui, eu me alimento disso. É por isso, nós não vemos a superioridade da nova vida. Quão superior é ser uma pessoa transformada por Deus, poder orar e ter respostas de Deus em minha vida, e conhecer a vida, e o propósito e o significado da nossa existência. Oh, queridos amigos, às vezes são ideias erradas sobre o cristianismo.
ideias erradas sobre Cristo que nos impedem de vir a Ele. Alguns dizem: se eu vier a Cristo, vai ser só tristeza, ter que abandonar isso, abandonar aquilo. Eu não quero isso, não quero ser bitolado. Você já ouviu isso? Já ouvi tantas vezes isso. Tristeza. Verdadeira alegria é conhecer Cristo e certeza de salvação, ser liberto de vícios para poder ter paz com Deus, certeza de vida eterna, poder olhar para o amanhã e saber que eu estarei com o Salvador. Isso é verdadeira vida, um caráter transformado, luz espiritual, conhecimento da verdade, poder orar ao meu Criador, Ele ouvir e responder a minha oração. Isso é verdadeira liberdade. Será que é essa a razão porque você não veio a Cristo? Você não conhece a superioridade da vida oferecida por Cristo Jesus. Mas há uma terceira razão. Esse homem que insiste em permanecer com esta velha roupa, provavelmente ele nunca compreendeu a santidade e a majestade de Deus, o seu Criador. Você não iria à audiência de um rei vestido em um trapo fétido, iria? A não ser se o teu objetivo é provocá-lo, desdenhá-lo, não é verdade? Você não apreciaria a importância do rei, você o insultaria, você não entende talvez a absoluta pureza, glória, santidade e justiça de Deus. Você pensa que Deus não se importará com esta velha roupa na presença dele. Você imagina que Ele abrirá o céu, os portais do céu para você com esse trapo de imundície, com meus pecados, com minha culpa. É uma ideia equivocada sobre Deus. Mas quando eu entendo que Ele é santo, eu entendo que Ele deve julgar. E assim eu preciso desta nova vida. Eu não estou pronto a entrar no céu. É uma deficiência na compreensão do Evangelho e da pessoa de Deus que leva a pessoa a imaginar que eu preciso apenas de um remendo do cristianismo. Um remendo ou dois. Você não vai a uma entrevista sem se arrumar, sem se barbear. Você será rejeitado, baseado ali na tua aparência. Ela comunica algo sobre você. É impossível ser aceito no céu, exceto por Cristo, exceto com esta nova vida. Você necessita da justiça, do perdão de Cristo, ser revestido nela, vestir-se da justiça do Salvador. E há uma outra razão também. Muitos detestam estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo e ter que deixar seus pecados presentes, seu estilo de vida egocêntrica, querem manter a velha roupa da autodeterminação, do nariz em pé. Eu sou o Senhor da minha vida. Todos nós somos assim, não é? Todos nós temos um rei dentro de nós. Esse é o nosso problema. Desentronizar esse rei é muito difícil. E por isso eu prefiro esta velha roupa. Uma outra razão é que algumas pessoas têm medo do que os outros falarão delas. Eu seria abandonado por amigos, eu seria abandonado por colegas, eu perderei ponto, eu perderei uma posição no trabalho se eu me tornar um crente, se eu buscar o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho medo, isso me preocupa. O que é pior, querido amigo? Ser ofendido ou perder a vida eterna? A eternidade perdida. Um remendo. Tomar parte da mensagem do Evangelho da Graça Redentora e costurar isso em uma vida não convertida seria uma ruína. Um pedaço de um jeans maltrapilho em um terno. Imagina. Moralidade não conviria com orgulho. Ter um pedaço do cristianismo, moralidade, quando eu estou cheio de orgulho. Um pedaço de uma boa roupa e uma roupa velha. Capacidade de amar e santificação não conseguem viver com crueldade e egoísmo. O amor do cristianismo junto com crueldade e egoísmo. O coração inteiro, a natureza inteira precisa ser transformado. Boas obras junto com a mente pervertida. Bons pensamentos sobre Deus, junto com ódio para com o próximo, um remendo do cristianismo em uma roupa podre e velha. Que coisa estranha, que contradição. Não faça isso.
você necessita de toda a mensagem. E esta é uma mensagem que diz que você e eu somos pecadores diante de Deus. E porque nós somos pecadores, nós somos inimigos de Deus. E se essa verdade não me constranger, eu não irei a Cristo em busca de perdão e vida. Querido amigo, lance fora esta velha vida, com todos esses pecados, lance aos pés do Senhor Jesus, ore a Ele, procure um lugar tranquilo, clame e diga: Senhor, aqui está este pedaço de vida, essa coisa que só me levará ao inferno, toma em tuas mãos, transforma o meu ser, tira de mim esses vícios do pecado, limpa a minha alma e me dá uma nova vida. Uma vida transformada, uma vida como a do meu Salvador, uma vida para o teu louvor, e eu serei teu e eu viverei para ti. É assim que você vem a Cristo Jesus. Você não esconde, você traz todas as coisas, você clama a Ele, você se entrega em arrependimento e fé, você confessa os teus pecados. Cada parte da roupa do cristianismo é necessária. Essa nova roupa, ela representa a obra de Deus em nossa vida. É necessário crer, é necessário depender e se entregar. Você faz isso de uma vez. Não há nada mais simples do que vestir uma roupa, não é vestir um casaco, um terno, quão simples. Quem compraria uma roupa complicada para vestir? Às vezes eu vejo na televisão, no jornal, São Paulo Fashion Week. Aí você folheia ali, que roupas absurdas, uma pessoa com um chapéu que parece um abajur, uma calça cortada no joelho, outra lá embaixo, um tênis, um sapato alto. Quem é que usa essas roupas na rua? Você já viu alguém usando essas coisas absurdas por aí? Quem compraria uma roupa complicada, difícil de vestir, que você tem que entrar e puxar, alguma coisa desse tipo? Assim é a conversão. Você não precisa de liturgia, você não precisa se chocotear, fazer isso, fazer aquilo, se esforçar. É tão simples. Você veste esta roupa, você clama de todo o coração, se entrega, e você é revestido pela graça de Cristo, e você é salvo, e você é transformado. É tão simples como um casaco novo. A salvação é recebida de uma vez. Quem é que veste uma calça, uma perna, e no dia seguinte a outra perna, e no outro dia põe o cinto e vai andando assim, de uma vez? E salvação acontece uma vez. Você clama de todo o coração, Ele te ouve, e ali você é salvo, e você sabe que Ele te salvou. Será que você não veio por inteiro? E talvez não saiba ainda com toda certeza. A nova vida da conversão, ela não vem ao longo dos anos, é de uma vez. Quando você se aproxima, Ele te transforma, Ele te reveste. Talvez alguém aqui tenha vestido a metade da roupa, talvez seja o teu caso. Você já crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você já entende que é um pecador diante de Deus e que necessita perdão, você crê no céu, você crê no inferno, você crê no julgamento vindouro, você já vestiu muitas partes do cristianismo, você deseja vir a Ele, mas você nunca se entregou por completo, você nunca recebeu esta nova vida. Diferente de um casaco que se deteriora, essa nova vida nunca se deteriora. A pessoa que a recebe, ela se sente completamente nova, ela sente o sorriso do Senhor. Você persistirá como você está. Nós lemos uma parábola ou outra do Senhor Jesus Cristo dizendo que um grande rei convidou muitas pessoas para uma festa e muitos desprezaram. Ele diz: vai pelos caminhos e chama os pobres, os miseráveis, os enfermos e traga, porque a minha boda será permeada por tantas pessoas. E ali multidões, todo tipo de pessoas. Isso representa salvação, pobre, rico, culto, inculto, todo tipo de gente. Mas ali dentro, naquela cerimônia, havia uma pessoa que não possuía roupas de casamento, roupas nupciais. Oh, você pode vir sim, mas você não pode entrar no céu do jeito em que você está. Você precisa desta roupa, você precisa desta nova conversa, desta nova vida. Não é a questão do teu conhecimento, onde você nasceu, o teu pecado, o teu vício. Não, querido amigo, não é a tua dificuldade que te impede de vir a Cristo. Se você vier, Ele te salvará. Não é a tua cultura. Você precisa desta nova roupa, uma nova roupa para entrar no céu. Você virá a Cristo. Abandone esta roupa do orgulho. Meu amigo, faça isso nesta noite. Olhe para Ele com fé. Entregue a sua vergonha, o seu pecado, e mostre a Ele o desejo profundo do teu coração de ser mudado, de ser transformado, de receber perdão. Você faz isso
e Ele te dá uma nova vida, e você sabe, e você está seguro, e você será recebido na presença do Senhor na eternidade, e você experimentará nesta vida a alegria, o prazer, a santificação, a obra de Deus em tua vida. Quão maravilhoso, quão superior! Não siga por essa vida, não saia por esta porta tentando tirar um remendo do cristianismo, tentando melhorar a tua vida por si mesmo. Traga essa imundícia a Cristo, e Ele te dará uma nova vida. Vamos orar juntos.